Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Júlia do Oficina René Girard e estamos aqui para mais um vídeo absolutamente interessante sobre esse que é um dos maiores filósofos do século XX, o pensador francês René Girard. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo desse que é um dos livros mais incríveis e importantes do Girard para quem se interessa por estudo bíblico, que é Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago. Bom, pessoal, como que a gente vai recapitular então? Como a gente está vendo aqui nesse curso, o René Girard, que foi um dos pensadores mais brilhantes do século XX, faleceu em 2015 e deixou aí milhares de livros interessantíssimos para a gente estudar em um material riquíssimo de pesquisa antropológica sociocultural e religiosa. Enfim, ele dialogou ali com muitas áreas do conhecimento, né? Com a história, tem historiadores estudando René Girard, tem o pessoal do direito estudando René Girard, que é uma área assim super frutífera para esses estudos, tanto quanto a literatura, a crítica da cultura, a psicologia, a psicanálise, a antropologia e os estudos bíblicos, né? Então, eu já expliquei para vocês que a teoria do Girard, ela chamava hipótese mimética e depois ela foi denominada teoria mimética, né, por outros leitores do Girard. E por que a teoria mimética ela é tão importante? Porque ela é muito atual. E por que ela é muito atual? Porque o Girard foi um pesquisador que se debruçou sobre a origem e sobre os efeitos, né, sobre como acontece e o que acontece depois disso acontecer, da violência humana, né? Então, o que está implicado nos nossos conflitos humanos? Como eles acontecem? Motivados pelo quê? E como eles podem deixar de acontecer, ser evitados ou atenuados? E aí que a gente entra num dos conceitos mais importantes do Girard, que está lá na introdução, já esse vídeo já aconteceu, podem, né, procurar aí, é o vídeo sobre conversão. Lá na introdução do primeiro livro do Girard, o Mentira Romântica, a Verdade Romanesca, escrito em 1961, o Girard vai trazer toda a reflexão dele sobre insights de enredos, né, de tramas literárias, de grandes romancistas modernos, especialmente franceses, mas também outros. Já citei, né? Miguel de Cervantes, Proust, Flaubert, Stendhal, Dostoiévski, Shakespeare, Balzac e Albert Camus são alguns, né, dos escritores que o Girard vai estudar com profundidade, né? Ele tem até 2 livros muito legais dedicados a 2 escritores, né? Tem um livro que é o Shakespeare Teatro da Inveja, que o Girard vai destrinchar as peças do Shakespeare e observar como é que o desejo mimético estava atuando ali, como é que foram os insights do próprio Shakespeare a respeito das dinâmicas que a gente tem, né, entre os seres humanos e que podem ou não repercutir ou descambar para a violência, para o conflito direto, para a morte, etc. Ou não, para a conciliação, para a compaixão, para a fratria, né, para a fraternidade. Então tem esses livros aí. Também tem um livro do Girard chamado Dostoiévski, do Dupla Unidade, em que o Girard vai fazer um estudo profundo da obra do Dostoiévski, né? E aqui nesse livro, Eu Via Satanás como um Relâmpago, a gente conhece o Girard, que está se debruçando sobre o texto bíblico, né? Sobre a Bíblia, as parábolas da Bíblia, Salmos, os mandamentos. Então, no vídeo passado, o que eu fui explicar, o que eu mostrei para vocês? Que o Girard, ele teve um grande assombro quando ele percebeu que nos mandamentos, né, naqueles 10 mandamentos, não matarás, e aí vai, né? Ele explica aqui nesse livro que os mandamentos, eles podem ser lidos como uma tentativa
de controle social da violência endógena, ou seja, a pessoa que escreveu os 10 mandamentos provavelmente estava preocupada com o contágio mimético, né? O que é isso? Com a possibilidade de se espalhar que a violência tem, né? Então, eu sempre recorro a essa situação, mas é uma situação que eu ainda não especifiquei. Eu tô ficando um pouco ansiosa porque eu tô falando dos livros e eles não estão aqui. Eu tô em outro cômodo da casa onde não estão os meus livros. Então, isso está me dando ansiedade. Eu acho que eu vou ter que ir lá buscar os livros. Afinal, eu não gosto de falar sem mostrar. E eu também não quero desligar esse vídeo e eu também não sei fazer edição de vídeo. Então, isso daqui vai ficar um pouco precário, mas assim, vocês me desculpem, tá? Eu queria mostrar realmente alguns livros muito interessantes, né, do Girard. E que eu citei para vocês. Só que agora a questão é que a professora, ela até é organizada, mas os recursos da professora não são tão organizados. Né? Nossa, tá até juntando pó. Sacrilégio. Brincadeira, aqui o livro do Jean, aqui ele fala de Shakespeare, que eu queria mostrar para vocês. E aqui o que ele fala de Dostoiévski, beleza. É isso por enquanto. E tem um livro, acho que é A Crítica do Subsolo, que eu me lembro também, tem coisas interessantes sobre Dostoiévski. Nossa, tá muito calor no Rio de Janeiro. E um dado aqui curioso é que eu fiz uma coisa que eu posso me gabar aqui, que eu fiz uma tese sem ar-condicionado no Rio de Janeiro. Vocês não podem imaginar o que é isso. É surreal. Mas enfim. Então esse aqui é o livro que eu tava falando pra vocês. Vou até tirar o pó dele. Shakespeare, Teatro da Inveja, edição, editado pela Realizações, que se tornou minha editora preferida. Que é assim, uma editora que publicou muitos livros do Girard, né? Então esse livro é muito interessante e aí ele vai discutir como é que o Shakespeare, você pode ter como se fossem 2 níveis de leitura das obras do Shakespeare, e um desses níveis é o nível que ele estava profundamente consciente dos conflitos miméticos. Aí a gente tem aqui Dostoiévski, do Duplo à Unidade, que é o livro também das Realizações, em que o Girard vai falar muito de muitas coisas e vai falar do Dostoiévski. Bom, mas voltando aqui, né? Então, gente, perdão, tá? Ninguém é perfeito. Vamos lá. Então, o que a gente estava vendo, o que a gente viu até agora, né? Olha, existe um pensador francês chamado René Girard. Ele nasceu no Natal e se converteu depois de suas pesquisas. Suas pesquisas envolvem diálogos com a literatura, com a antropologia e com os estudos bíblicos e a psicologia e a psicanálise, principalmente, né? E o Girard foi um pesquisador muito... como é que eu posso dizer? Eu não sei a palavra, seria assim... um obsessivo mais positivo, né? Ele foi muito dedicado. E ele começou a enxergar o desejo mimético em várias situações, né? Descoberto por escritores modernos na arte, discutido por psicólogos e presente também ali em normas que começaram a existir nas sociedades arcaicas, ainda sem Estado formalizado, para impedir que essa violência se espalhasse. Lembrei do que eu estava falando. Lembrei do que eu queria pegar. É uma loucura. Calor assim, calor não ajuda, né? Achei. Então aqui, vou até pegar todos, que assim vai ficar mais fácil. Então vamos lá. No segundo livro do Girard,
um livro chamado A Violência e o Sagrado. Para quem gosta de antropologia, é um livro muito interessante. Nesse livro aqui, tem uma citação sobre como é difícil, aqui na página 2. É uma citação de um cara chamado Anthony Storr. Eu não conheço. Anthony com TH, Storr, S-T-O-R-R. Esse cara falou o seguinte, num livro chamado Human Aggression. Ele falou assim, ó. É mais difícil apaziguar o desejo de violência que desencadeá-lo, principalmente nas condições normais de vida em sociedade. O que quer dizer isso? Qual que é a questão do desejo mimético aqui, né? O desejo mimético, ele é constitutivo, né? A gente aprende porque o nosso pai e a nossa mãe vão lá e falam papai, mamãe, a gente vai repetindo, né? Papai, mamãe. E aí a gente vê que quando a gente fala essas palavras, eles sorriem, né? Então a gente vai falando, né? Papai, mamãe, afinal queremos carinho, né? Porque somos seres humanos. Aí tem uma passagem muito importante agora do James Ellison que acho que eu não consigo achar de cabeça. Mas assim, então a gente aprende através desses processos, né, de imitação. Só que o que acontece? A gente não só imita pura e simplesmente. A gente tem, por exemplo, movimentos mais sofisticados de antropofagia, de pegar uma influência estrangeira e traduzir, fazer uma versão nossa, né? Então, o que a gente conhece a partir de como a gente vê aquilo, né? Isso vai depender de quem a gente é, de como a gente enxerga as coisas, de como a gente nasceu, como a gente viveu, onde a gente está, de onde a gente está olhando, tudo isso, né? Só que a gente aprende com os outros, e esses outros são chamados modelos. E aí o que acontece? A gente é modelo para muitas pessoas que se baseiam nos nossos comportamentos para inferir coisas, para tomar decisões, e a gente usa várias pessoas como modelo para a gente se pautar aí pela vida, né? Os nossos professores são nossos modelos, os nossos pais são nossos modelos, os nossos amigos são nossos modelos aí de conduta. Agora eu vou tomar água. Hoje é o vídeo das interrupções. Enfim, aí eu tô retomando, tá, gente? Por que acontece? A gente tem que retomar porque o raciocínio, ele é sofisticado. E a intenção realmente é deixar o Jihad mais compreensível, né? Então, enquanto eu também vou retomando essas coisas com vocês, eu também vou lembrando, né? Porque também sou ser humano. Então, vamos lá. O que acontece? Então, a gente tem ali os nossos modelos, a gente é modelo para as pessoas elegem a gente como modelo, a gente também é sujeito das ações. E aí, ocorre o quê? Lembra lá no começo da teoria que eu expliquei o seguinte, aqui é uma revisão, né, pra gente, porque a gente vai entrar num negócio muito sofisticado, então tem que rever. Vocês me perdoem. Ou me agradeçam. Hoje deve estar uns 37 graus, tá muito calor. Então por isso também eu não tô conseguindo concentrar, mas eu vou conseguir. Então vamos lá. A gente tem esses modelos, a gente se pauta pelos outros, a gente é modelo para os outros e tudo isso. E aí o que acontece? A gente tem tendências de entrar... Ai, tô vendo se eu arrasto a mesa e eu pego um vento. De entrar em conflitos diretos com os nossos modelos nas relações que o Jihad vai chamar de mediação interna. Tô entendendo isso? Lembra que mediador é o cara que fica no meio? É o modelo, né? É um outro nome para o modelo. Quando ele está entre o sujeito e o objeto que ele deseja. Então vamos lá, bonecos. Apareçam aqui. Então assim, eu tenho duas amigas, né? Oi! Ai, vamos jogar, vamos lá no clube, vamos!
Aí, lembra que eu dei aquele exemplo? Elas estão passando lá por uma loja de animais. Cadê o bicho aqui? Cadê a tartaruga? Poxa, tartaruga. Aqui. Nossa, hoje é um parto. Vamos lá. Aí lembra que eu falei? Elas estão, as duas amigas estão andando lá, né? Vendo um objeto qualquer. Elas se de... Eu tô trabalhando! Onde tá que tá? E aí, então, elas estão trabalhando. Elas estão andando na rua e elas veem uma tartaruga lá numa loja de animais, né? Que tá vendendo animais. Aí essa aqui fala, ai, que tartaruga linda. Aí a outra fala assim, ah, é mesmo. Aí essa aqui fala assim, ai, será que eu compro uma tartaruga? Aí essa pode falar assim, compra sim. Nossa, é muito legal. Já tive uma tartaruga quando eu era criança, eu adorava. E isso aqui vai influenciar essa aqui a comprar a tartaruga, que é o objeto de desejo. Certo? Mas, você concorda que a amiga também podia falar, não compra tartaruga não, isso aí é tráfico ilegal de animal, isso daí, essas tartarugas foram, elas vieram de uma praia aqui perto, elas são clandestinas, isso é uma, né, isso é horrível com os animais, você não vai ter tempo de cuidar, você tem que estudar, fazer seu mestrado, esquece esse bicho, né, ela podia falar isso também. Aí essa aqui podia falar, é mesmo, né? Ou seja, o desejo de um sujeito por um determinado objeto é capaz de aumentar ou diminuir, ou seja, de flutuar, dependendo dessa relação aqui que eles têm, dependendo do que o modelo falar para o sujeito. Isso vai ficar dramático no seguinte sentido, né? Vamos supor, elas estão lá olhando a tartaruga, né? E aí só tem uma tartaruga na loja, né? Meu pai amado. Só tem uma na loja. Elas podem começar a disputar. De falar, ai que linda, ai é mesmo, ai vamos lá ver o preço. Aí elas entram e o moço fala assim, ah, tá baratinho, hein, tá R$50. Elas, ai que legal. Ah, mas só tem uma. Aí elas podem começar a brigar por esse objeto, concorda? De falar assim, pô, eu vi primeiro, né, amiga? Deixa eu levar a tartaruga. Amiga, você acha que você viu primeiro, mas na verdade, ó, quando você tava olhando pra lá, eu já tava vendo a tartaruga. Elas podem começar a brigar aqui. E a amizade delas, como eu contei no exemplo do James Ellison, pode começar a rachar por causa disso. Às vezes pode ser uma tartaruga de estimação, às vezes pode ser uma vaga de mestrado, pode ser o amor de uma pessoa, né? O afeto de alguém. A gente disputa tudo, né, gente? Quando a gente... Quem tem irmão sabe como é que é. Eu não sei se vocês têm irmão, mas quando a gente tem irmão, a gente disputa tudo. É quem vai fechar o pino do carro, é quem vai chegar primeiro, entrar primeiro, escolher primeiro. Enfim, a gente é muito assim, né? A gente é muito... Como é que eu posso dizer? A gente se engaja muito facilmente nessas dinâmicas de competição pelos mesmos objetos. E por quê? Como o Girard explicou, por causa do caráter fundamentalmente mimético do desejo humano. Ou seja, porque o nosso desejo, ele não é purinho, ele não é verdadeiro só para nós, ele é constituído socialmente, né? E aí, que a propaganda, ela vai pegar isso, né, essa questão do desejo, e vai explorar isso assim com muita astúcia, né? Eu diria astúcia, porque hoje, se você pensar, a propaganda, ela mudou, né? As propagandas antes, elas falavam assim, queria vender um negócio? Compre essa tartaruga, ela é uma borracha, ela apaga e ela é bonitinha e vai te alegrar, sei lá. Eles falavam das qualidades, né, do produto. Depois a propaganda começou a mudar e ela começou a jogar com o nosso inconsciente. Com o quê? Com cenas de prazeres que a gente teria se a gente comprasse tal objeto, né? E aí isso vai sendo explorado cada vez mais. Você tem aquelas propagandas de perfume que tem aquelas atrizes famosas em campos de flores, né? Tá falando nada sobre o perfume. Só que tá mostrando que se você usar aquele perfume, você vai se sentir como se você fosse
uma maravilhosa de uma atriz de Hollywood num campo de flores, numa festa exuberante de gala, né? Tudo isso tem a ver com o desejo mimético. Porque o que você está desejando? É aquele objeto? É aquele perfume? Ou já é a vida de uma pessoa famosa, uma vida glamurosa que você associou àquilo? Mas enfim, o que é importante daqui? É que o desejo mimético ele pode acarretar rivalidades. O problema é esse, né? O problema é quando as pessoas começam a disputar uma simples tartaruga de estimação. E isso é muito interessante, isso é muito importante que fique bem claro que a gente se acha civilizado, mas as pessoas, outro dia eu vi uma cena, né, de uma briga dentro de um avião por causa de um lugar, né, de um assento do avião, e as pessoas começaram a se bater. Então, a gente acha que a gente é civilizado, como se civilizado fosse uma coisa boa, né? E a gente não é, a gente pode se engajar em qualquer conflito, como está escrito aqui nessa citação que eu peguei da violência sagrada, né? Que o Anthony Storr fala. É muito fácil você começar uma briga na rua. Eu quero ver você parar essa briga, né? E aí a gente tem, aí me lembro muito daquele filme Clube da Luta, né? O Fight Club. Porque tem uma das cenas lá que o Tyler Durden, que é o Brad Pitt, né? Que é o protagonista lá, o rei, né? Como fala isso? O líder do Clube da Luta. Ele fala assim, não, a lição de casa dessa semana é vocês começarem uma briga na rua. No começo, você vê cenas assim, muito engraçadas, né? De pessoas tentando começar uma briga, você fala, gente... E depois você vê a briga acontecendo, né? Então, assim, não é tão difícil arrumar uma briga na rua e você poder, inclusive, tomar um tiro na cara e morrer. Então, por que acontece essa violência, né? Essa violência, como vocês percebem lá no exemplo do James Ellison, acontece quando a gente tinha uma relação aqui de, entre aspas, paridade entre sujeito e modelo, ou seja, elas estavam caminhando lado a lado, mas quando elas encontram um objeto que as duas passam a desejar, o que acontece? Deixa eu ver como é que eu faço isso. Sim. Essa aqui que era o modelo, ela vira modelo obstáculo, porque ela se interpõe entre o que o sujeito deseja e o objeto dele, né? Entre o sujeito e o objeto de desejo tá o quê? O modelo. Ele se torna modelo obstáculo, ou seja, ele vira um obstáculo entre o que você quer e como conseguir. Porque essa pessoa também quer a mesma coisa, só tem um, né? E aí as pessoas podem brigar, e é o que o Girard percebe, né? Que os conflitos, os duelos pelo amor de uma mulher, que podiam fazer com que uma pessoa fosse morta, estavam dentro dessa dinâmica. Então, agora vamos pensar isso em nível social. Que é quando o Girard começa a explorar essas ideias aqui. Aqui ele vai pensar assim, bom, se eu tinha uma sociedade, uma comunidade, né, uma comunidade aí arcaica, ainda sem estado totalmente desenvolvido, né, não tinha todas as leis, não tinha uma polícia lá para prender, não tinha um código, né, todo comum às vezes, né, um código de direitos humanos, por exemplo. As pessoas podiam começar a disputar um mesmo objeto, uma caça que os dois foram lá pegar, um território, né? E podiam aí entrar em conflitos, porque é interessante, né? Se a gente pensar assim, às vezes mesmo comunidades que moravam à beira de um rio que era muito cheio de riquezas, né? Então vamos supor, tinha duas comunidades arcaicas que elas se instalam assim num rio, né? Uma se instala aqui, outra se instala mais lá pra frente. As duas têm um recurso do rio, as duas têm recursos naturais, né? Podem plantar, podem colher. Por que elas brigam? Porque elas podem passar a desejar os mesmos objetos.
né? E aí o Girard vai percebendo isso e explica que é por isso que algumas sociedades, quando nasciam irmãos gêmeos, matavam um dos gêmeos. Porque o irmão gêmeo, ele mostra ainda mais o quanto que aquela rivalidade pode chegar e assombrar a estabilidade social daquela comunidade. Então vamos supor, dois amigos saem para caçar. E aí um deles vê o peixe primeiro e o outro fala assim, não, mas fui eu que vi. E aí eles voltam brigando, né? Ele roubou meu peixe, não, eu que vi primeiro. Aí eles contam isso lá na sociedade deles, na comunidade deles. Aí a comunidade se divide, alguns ficam a favor de um, outros ficam a favor de outro. A briga começa a se acentuar, se não tiver uma liderança lá ou alguma regra social, eles vão brigar, eles vão se bater, eles vão se matar e isso pode ameaçar toda a integridade. Por isso que a gente fala de mecanismo social de controle da violência social endógena, de mecanismo de controle da violência social endógena, ou seja, um mecanismo de controle da violência social interior, dentro da própria comunidade, né? E aí o Girard enxerga os mandamentos bíblicos como uma tentativa de evitar os conflitos miméticos, porque afinal, como ele define, né, nesse último, qual que é o mandamento aqui? Peraí. O 10º e último mandamento, que é assim, não é para cobiçar nem a casa do teu próximo, né? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, como é que o Girard lê esse mandamento? Gente, aqui já é uma tentativa